Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá! Muito bem, pessoal, muito bom dia. 22 de julho de 2024, são 7h02 da manhã, está começando o nosso Desperta ICL. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí na nossa audiência. Estamos ao vivo em todos os canais do YouTube, do Leandro Demore, do ICL Notícias, do Eduardo Moreira. Estamos ao vivo em todas as redes sociais também, né? Principalmente nas mais relevantes aí, né? No Twitter, no Facebook, na Twitch e também no Instagram. Muito bom dia para quem nos acompanha. Portanto, nestas redes sociais, vai deixando o seu like, ativa o sininho, dá 3 pulinhos, dá 5 pulinhos, faz tudo aquelas coisas que tem que fazer de manhã cedo, né? Se não quiser fazer nada também, tudo bem, não tem problema, né? É cedo demais para a pessoa ficar clicando em coisa na internet. Olha, se vocês quiserem acompanhar o nosso programa pela TV aberta, estamos ao vivo em 3 emissoras de televisão, literalmente do Nordeste ao Sul do Brasil. Então, muito bom dia para quem nos acompanha aí em Salvador, na Bahia. Estamos ao vivo pela TV Quirimurê. Você pode pegar o controle de televisão da sua vovó e ficar procurando aí. Lembra da televisão, Caio? Lembra? Você tem televisão em casa, Caio? Não? Veio tudo pro ICL. Entendi. O Caio é bolsonarista. O bolsonarista não pode ver televisão, sabia, Caio? É proibido. Só pode ver Zap. Só o Zap do Bolsonaro. Ai, que beleza. Então você pode procurar aí a TV Quirimurê na Bahia, em Salvador, em Grande Salvador. Você pode procurar também a TVT em São Paulo e Grande São Paulo. E agora estamos com os nossos novos parceiros da Pop TV lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito bom dia também para quem nos acompanha pelo bom e velho radinho. Se você quiser acompanhar este programa, principalmente as pessoas que estão no carro, no trânsito e não podem ficar vendo vídeos, não é prudente que façam isso, não é mesmo? Você pode nos ouvir pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis em São Paulo e Grande São Paulo. Se você está chegando no nosso canal de YouTube ou nas outras redes sociais, por gentileza, se puder, neste horário, você pode simplesmente compartilhar este programa. Coloque aí no seu grupo de Zap dos ex-colegas da escola, onde vocês não falam em política, né? Então é bom para causar uma briga já na segunda-feira, porque segunda-feira é um dia chato, gente. Então vamos brigar, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer, né, Caio? A gente não brigou hoje de manhã aqui, mas também, se o dia estiver muito chato, quiser brigar, pode contar comigo que eu gosto de brigar, tá? Me chama, viu, Caio? Esses dias vocês brigaram no grupo lá de futebol sem a minha presença. Eu achei afrontoso, achei desrespeitoso, inclusive, né? Aliás, o Grêmio ganhou ontem, né? Que beleza, né? Aparentemente não vamos jogar contra o time do Caio na Série B, que é o Santos, viu, Caio? O Santos tá subindo, tá bom? Eu tô rindo de nervoso, cara. Muito bem. Que mais temos aqui de recado? Sim, antes da gente começar o nosso programa, hoje a gente vai falar de Joe Biden, né? Joe Biden e Kamala Harris. Claro, a gente vai falar da política lá nos Estados Unidos da América, porque o Biden ontem, na domingueira, falou que já vazou, né? Deu vazar e não vai mais participar da eleição aí nos Estados Unidos. Era um movimento mais ou menos esperado, né? Muita gente imaginava que isso estava acontecendo, principalmente na semana que o Biden, na semana que passou agora, falou que estava com Covid, deu uma sumida, né? Até tem uma cena engraçada que é o repórter perguntando por que ele não está usando máscara, se ele está com Covid, né? Colocou o Biden numa saia justa. Bom, o que acontece agora? A gente vai falar um pouco aqui, claro, sobre as consequências da desistência do Biden para a reeleição e depois, no ICL Notícias primeira edição, também estarei lá, já junto com os colegas, para a gente ampliar o debate. Mas antes de mais nada, vocês viram o recado do Edu aí no começo do programa, nós teremos uma nova turma, né, Caiobs, do Empreendedor Mestre aí, ó. A galera pediu, né, então estamos abrindo uma segunda turma do Empreendedor Mestre, que talvez o curso de maior sucesso do ICL. A gente lançou no primeiro semestre uma turma
absoluto sucesso. Aliás, uma boa parte das pessoas que participaram, que fizeram a inscrição para participar do Empreendedor Mestre, estiveram no nosso evento presencial em São Paulo, lá no Vibra Hall. 4.000 pessoas estavam todos lá, lindamente posicionados para receber os afetos das pessoas, conversar, receber abraços e aprendermos juntos, né? O evento de 2025, aliás, já foi lançado. Vai ser, se eu não me engano, em março, né, Caio? Estou viajando? Não, né? Vai ser em março o evento de 2025. E as turmas do Empreendedor Mestre têm a sua primazia na fila, né? Elas tornam-se furadores de fila oficiais. Muito bem, então, olha só, a segunda turma vai ter a primeira aula inaugural. Essa aula inaugural é de graça, tá, gente? Uma aula online, ao vivo, exclusivo, como diria o Didi. Aliás, o Didi estava ontem no Luciano Huck, né? Didi Mocó. Fazia tempo que eu não via Didi Mocó. Tava lá. Merecido, merecido. Basicamente chorando, né? Que é o que Didi Mocó faz há 40 anos na televisão, né? Ele praticamente não fala mais e só chora, né? Mas realmente muito emocionante ontem ver lá várias fases dos Trapalhões, né? Mas enfim, isso não tem absolutamente nada a ver com o Empreendedor Mestre, né, Caio? Eu não sei por que, inclusive, entrei nesse assunto. Vocês podem fazer a inscrição clicando no link que está por aí, né? despertecl.com.br. Já está no chat. Já está aí, então tá, já está no chat, já está em todos os lugares aí, ó, despertecl.com.br. A primeira aula, como eu falei, ela é uma aula grátis, né? Uma aula online, uma aula inaugural do curso, já é aula, tá? Já é aula, já vai ter conhecimentos a serem compartilhados nessa primeira aula. Então você, para garantir a inscrição, é só clicar em despertecl.com.br, o link está no chat, você pode também digitar no seu navegador. Faça a inscrição agora, porque é literalmente só colocar o seu e-mail e apertar quero me inscrever, é isso? Ou garanta a minha vaga, ou vamos lá galera, sei lá o que está escrito no botão lá. Mas apertou ali, né? Quero empreender, podia ser isso, né, Caio? Olha como eu sou um gênio do marketing, não é? Ia dar muito mais inscrição se o botão tivesse escrito quero empreender agora. Isso, né? Aprende, Rafael Donatiello, né? Aprende agora. E aí a aula é dia 28/7, portanto no próximo domingo já, né? Popular, próximo domingo, às 8 horas da noite. A primeira aula foi um sucesso absoluto, muita gente, dezenas de milhares, na verdade passou de dezenas de milhares depois que as pessoas assistiram, e aí você pode fazer sua inscrição para assistir essa segunda aula e depois tomar a sua decisão, se você vai fazer parte da segunda turma do Empreendedor Mestre, tá bom? Então vamos lá, despertecl.com.br, está na tela, está no chat, é só clicar e é só fazer a sua inscrição. É rápido, não leva mais do que 3,2,26 segundos. Cientificamente comprovado, né? O Caio já fez essa conta pra gente e é isso aí. Porque aqui a gente acredita na ciência nesse programa, né? Vamos lá então, gente. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, servidor que depois contra Salles foi monitorado pela BIM Paralela. Mais notícias aqui da BIM Paralela, um servidor do IBAMA que depois contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na investigação que apura tráfico de madeira, foi monitorado, claro, pela BIM Paralela. No início de 2021, Hugo Leonardo Mota Ferreira foi chamado para prestar esclarecimentos como testemunha em um depoimento à Polícia Federal. Ele reforçou os indícios dos investigadores sobre a participação de Salles em um esquema que facilitava a exportação ilegal de produtos florestais para os Estados Unidos e Europa. Eu sempre não sei o que pensar quando eu lembro que o ministro do Meio Ambiente está envolvido num esquema de exportação ilegal de madeira. É um negócio maluco, né? O depoimento do servidor foi utilizado junto com outras provas para desencadear uma operação da Polícia Federal que tinha Salles entre os alvos. Um mês após a operação, pressionado pelas investigações e denúncias contra sua atuação nos órgãos ambientais, Ricardo Salles foi exonerado do Ministério do Meio Ambiente em 23 de junho de 2021. Diante disso, o servidor Hugo Leonardo virou alvo de monitoramento ilegal praticado pela ABIN. Mensagens trocadas entre Marcelo de Araújo Bormevete e Ricardo Gomes Rodrigues, Giancarlo, perdão, né? O Bormevete e o Giancarlo eram os dois caras da BIM lá, né? O Bormevete, o cara que era meio coordenadorzinho, assim, e o Giancarlo, esse era o faz-tudo, né? Presos na quinta-feira, né, da semana passada, no âmbito das investigações da ABIN Paralela, mostram que o nome do servidor do IBAMA esteve nas ações de espionagem clandestina até 2022, o último ano, portanto,
do senhor Jair Bolsonaro. Em 28 de março de 2022, o nome de Hugo Leonardo e outros 2 servidores do IBAMA foram enviados pelo delegado federal Rodrigo Augusto de Carvalho Costa para o Giancarlo com o pedido de que fosse verificada a ficha corrida deles, com o intuito de encontrar algo negativo contra os servidores, pois, segundo a mensagem do próprio delegado, os 3 estariam dando trabalho à gestão do IBAMA, ou seja, trabalhando, né, basicamente. Bom, você sabe, né, o caso da ABIN Paralela era um caso para montagem de dossiês contra pessoas tidos aí como desafetos do governo, e aí esses servidores entraram na mira do governo também, basicamente por estarem atrapalhando o esquemão do Salles, né? Apagão cibernético afetou 8 milhões e 500 mil computadores da Microsoft pelo mundo. A gigante de tecnologia Microsoft informou neste sábado que o apagão tecnológico afetou diversos setores ao redor do mundo. Eu sempre tenho bronca com isso, né? Será que eu estou errado em falar isso, Caio? De repente estou errado, né? Ao redor do mundo parece que os caras estão falando de Marte, né? No mundo, né? No planeta Terra, no caso. 8 milhões e meio de máquinas com Windows software fabricado pela Microsoft. O montante representa menos de 1% do total dos processadores da empresa, segundo informou a companhia. Embora a porcentagem tenha sido pequena, os amplos impactos econômicos e sociais refletem o uso do CrowdStrike por empresas que executam muitos serviços críticos, afirmou a companhia em seu blog. A Microsoft explicou que o apagão ocorreu porque esse aplicativo, né, o CrowdStrike, que é o famoso antivírus, né, fez uma atualização do sistema, o que levou ao apagão de softwares de tecnologia de informação em todo o mundo. Ou seja, o antivírus atualizou e bloqueou o acesso ao Windows. Desde que esse evento começou, mantivemos comunicação contínua com nossos clientes, diz aqui a Microsoft. Blá, 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 isso aqui é nota da empresa também, não me interessa, né? Bom, basicamente esses números aqui a gente tem que confiar na Microsoft. Como você sabe, a empresa de tecnologia manda no mundo, a gente não tem auditoria para saber se eles estão falando a verdade ou não. Estamos desconfiando da Microsoft? Sim, por que não? 1% dos computadores no mundo parou o mundo inteiro. Não sei, acho meio mentiroso, na verdade, esse número aqui, entre nós, né? Entre nós, né? Tudo bem, 1%. Eu queria saber quantos por cento dos computadores críticos foi afetado, então, né? Que é computador que toca bolsa de valores, aeroporto, companhia aérea, que mais? Empresa de trem, né? Quantos por cento? Esse número a Microsoft não divulgou e isso expõe um grande problema, né? Como diz, aliás, o nosso querido Sérgio Amadeu, né? Que é um dos maiores especialistas aí em internet no geral do Brasil e do mundo, por que não, né? O apagão revelou um risco de concentração de dados nessas empresas privadas. Das 10 empresas de serviços de infraestrutura em nuvem, 8 estão sediadas nos Estados Unidos e 3 delas abocanham 65% do mercado mundial. O apagão cibernético que gerou caos no mundo com a tela azul no sistema do Windows revela os riscos da dependência global da tecnologia concentrada nas mãos de poucas empresas privadas. O alerta foi feito pelo sociólogo Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC e um dos maiores especialistas em redes digitais do país. Disse o Amadeu, antes é preciso esclarecer que a falha no acesso a uma série de serviços online ocorreu devido a uma atualização incorreta e ainda não detalhada desse antivírus, né, do CrowdStrike, que é utilizado em computadores com Windows que trabalhavam na nuvem da Microsoft Azure. Amadeu, no entanto, fez 2 alertas importantes. O primeiro alerta é que a computação em nuvem pode ser imediatamente mais barata, mas pode gerar problemas graves, como a perda de acesso a dados e a sistemas indispensáveis ao funcionamento de empresas e instituições no país e em outros países também, né? O segundo alerta diz respeito justamente à concentração de dados, tanto de empresas quanto de instituições, na mão das pouquíssimas gigantes de tecnologia. Ele alerta para a concentração de dados e das operações digitais nas mãos de tão poucas empresas. Não é por menos que são empresas trilionárias, disse o Amadeu. A Amazon Web Server e a Microsoft Azure dominam mais de 60% do modelo de negócios de nuvem como infraestrutura dos serviços do mundo todo hoje. Esse é o grande problema, né? Aliás, eu tinha falado sobre isso no Twitter também, né? Muita gente lá que é especialista na parada falou, realmente o problema é esse, né? As pessoas, muita gente falando, mas o problema não foi no Windows. Aqui tá todo mundo rodando Windows, né, gente? Se você somar aí o Windows, esses são os serviços em nuvem que o Amadeu falou, que é a Amazon e o Windows, né? Se você tiver hoje que hospedar
qualquer serviço no mundo, a chance de você escolher o serviço da Amazon, que acho que é o AWS, né, e do Windows lá da Microsoft é gigantesca. E se não for esse, é um terceiro. E fora isso, os aplicativos para rodar, o que roda por trás dos computadores, que a gente não vê, né? Sistema de pagamento, organização de frota, sistema de logística, contabilidade, comunicação entre a operadora de cartão de crédito e o não sei o que, sabe? Quando você compra um chocolate no supermercado, não parece, mas aquilo é uma operação tecnológica ultra complexa, né? Se você somar aí, vai dar o quê? 5, 6 empresas. Não sei se é mais do que isso, né? Coloca junto com a Amazon e a Microsoft, coloca aí a Oracle. O que mais? O pessoal que entende da parada pode botar no chat aí. IBM, né? Que ainda é muito forte. O que mais? E aí não vai sobrando muita coisa não, né? Oracle, IBM, Microsoft e Amazon. Então tá fácil derrubar as coisas, né? Muito bem, ainda lá no iclnoticias.com.br, Covid pode ter efeito semelhante à esquizofrenia no cérebro, diz estudo de pesquisadores da Unicamp, publicado pela revista European Archives of Psychiatry, uma revista de psiquiatria e neurociências, né? Revela que os efeitos do vírus da Covid-19, quando atingem o cérebro, podem afetar o funcionamento do órgão de forma similar a doenças como esquizofrenia e Alzheimer. Segundo os pesquisadores, o trabalho pode ajudar a compreender com mais profundidade as doenças cerebrais e o tratamento dessas condições. Os cientistas da Unicamp identificaram uma assinatura cerebral proteica para cada uma dessas doenças e compararam essas rubricas, né, essas marcas que elas deixam no nosso cérebro, para entender quais funções cerebrais são afetadas pelas mudanças nos padrões de proteínas presentes nessas pessoas com os transtornos cerebrais, principalmente o Alzheimer e a esquizofrenia. Nós esperávamos, dizem os cientistas, encontrar mais diferenças do que semelhanças, já que uma das condições é uma infecção viral aguda, que é a Covid, e a outra é uma doença que acontece desde o neurodesenvolvimento com base genética, explicou um dos pesquisadores, o Daniel Martins de Souza. Os pesquisadores também descobriram que as duas doenças atuam de forma semelhante, acelerando o envelhecimento do cérebro, além de modificar os processos de obtenção de energia das células cerebrais e de comunicação com o organismo. A infecção do vírus da Covid mostrou um potencial de dessintonizar a máquina cerebral, deixando a pessoa mais propensa a eventos psiquiátricos e aparentemente também aos eventos neurodegenerativos. Portanto, tome a sua vacina, né? Quem não tomar, tudo bem também, né, gente? Darwin tá agindo aí, né? 68% dos trabalhadores autônomos no Brasil gostariam de ter carteira assinada, aponta FGV. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que quase 7 entre 10 brasileiros autônomos por conta própria que não estão formalizados como microempreendedores individuais gostariam de ter carteira de trabalho assinada. Intitulada de Sondagem do Mercado de Trabalho, a pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Quase 45% dos entrevistados da pesquisa afirmaram ainda não saber ao certo quanto será seu rendimento no mês seguinte, isso por conta, claro, da informalidade dos trabalhadores autônomos, o que conta aí também com a grande frota de pessoas que dirigem carros e motocicletas pelo Brasil. Olha, a revista Veja está trazendo hoje uma notícia sobre o indiciamento do Bolsonaro e de generais no caso da tentativa de golpe de Estado. Você sabe que eu sempre fico com o pé atrás com essas notícias, vou trazer aqui, mas fiquemos, né? Porque essa notícia pode ser publicada toda semana, basicamente, né? Então vamos lá. PF prepara para agosto o indiciamento de Bolsonaro e generais. A Polícia Federal prepara para o mês de agosto o relatório final da investigação que apura se Jair Bolsonaro e representantes do alto escalão das Forças Armadas se articularam para promover um golpe de Estado, anular as eleições que deram vitória a Lula, prender opositores e abrir caminho para a permanência do ex-presidente Bolsonaro no poder. O documento ganhará provas compartilhadas da investigação que mira a atuação de milícias digitais bolsonaristas e, segundo a revista Veja, que segundo a Veja teria ouvido fontes da Polícia Federal, que obviamente não aparecem aqui na matéria, então são fontes em off, há uma previsão de que Bolsonaro será sim indiciado nesse caso. Além dele, os indiciamentos também acontecerão
em cima do general Walter Braga Neto, né, o ex-candidato a vice do Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, e do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, entre outras autoridades. Lembrando que o Paulo Sérgio Nogueira era ministro da Defesa e o Garnier, como comandante da Marinha, o Garnier teria sido, segundo as investigações e segundo reportagens que já tinham saído antes das investigações dos comandantes, aquele que estava mais adepto à ideia de não tirar Bolsonaro do poder com um golpe de Estado. Segundo a revista Veja, para fechar o quebra-cabeças da investigação e facilitar a individualização das condutas criminosas atribuídas aos militares e auxiliares, como o ex-assessor para assuntos internacionais Felipe Martins, este último em uma cruzada própria para tentar provar que não deixou o país às vésperas do governo Bolsonaro, né? Às vésperas do fim do governo Bolsonaro, como alega a polícia, a PF pediu compartilhamento de provas do inquérito que apura como empresários, parlamentares e integrantes do gabinete do ódio atacavam a reputação de adversários, de integrantes do Poder Judiciário e de ferramentas como a urna eletrônica para construir um ambiente favorável à virada de mesa das eleições. Portanto, a Veja trazendo aí expectativa de que em agosto aconteça o indiciamento do Bolsonaro e de outros nomes importantes do entorno do bolsonarismo em relação à apuração do golpe de Estado, né? Bom, a ver como a coisa caminha. Aparentemente também todas essas coisas estavam interligadas, porque o inquérito das milícias digitais está interligado com o do golpe de Estado, que está interligado com a BIM paralela também, né? Afinal de contas, a questão da BIM paralela, ela servia também para tirar oponentes do caminho, né? Você fazer investigações ilegais, construir dossiês, chantagear essas pessoas ou expô-las publicamente para que elas saíssem do caminho. Isso tudo faz parte da mesma coisa. Essa é a tese que está se levantando em relação a esses indiciamentos. Vamos lá então, o presidente Joe Biden desiste de concorrer à reeleição dos Estados Unidos. Vamos entrar nesse tema aqui que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Muito bem, então vamos lá com a notícia principal do dia. O presidente Joe Biden informou neste domingo que desistiu da candidatura à reeleição do governo dos Estados Unidos. O comunicado foi feito em uma rede social chamada Twitter, né? Ainda não há o nome definitivo para a substituição, mas todo mundo aí já acredita e já está bastante encaminhado que vai ser a vice, né? A Kamala Harris. É a primeira vez que um presidente do país norte-americano desiste de concorrer à reeleição. Há dias, Biden estava enfrentando pressão de políticos do Partido Democrata. Em publicação no Twitter, no X, Biden disse que ainda falará à nação ainda essa semana com mais detalhes sobre a decisão. Disse o Biden a uma carta relativamente longa, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, tem uns 7 parágrafos a carta do Biden. Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente, seu dos Estados Unidos da América. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu renuncie e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato. Aqui está, para quem quiser ler, o comunicado, a carta do Biden está publicada lá pelo ICL Notícias, né, na íntegra. Na última quarta-feira, o presidente e candidato à reeleição admitiu pela primeira vez a possibilidade de renunciar. A gente já vinha falando sobre essa possibilidade aqui, né? A Heloísa Vilela tinha trazido algumas informações e impressões também da experiência que ela tem com a cobertura de política nos Estados Unidos, de que o Biden, de fato, renunciaria até o final de semana, né? A Heloísa falou nos programas e, de fato, foi o que aconteceu. Agora, claro, a gente vai ter que analisar o que acontece em sequência. Vamos lá então com algumas consequências da desistência do Biden que foi anunciada ontem. Lembrando a desistência de concorrer à reeleição, né, gente? O Biden segue presidente dos Estados Unidos. Aliás, uma das coisas que o Trump e os seus já falaram que o Biden deveria desistir também, né, renunciar da presidência dos Estados Unidos também. Eles vão tentar criar agora uma outra situação. A desistência do Biden não pega, claro, a campanha do Trump no contrapé. Obviamente que eles estavam imaginando que ele poderia desistir, mas bom não é. Bom não é. Tava virando quase uma vitória de WO, né, contra o Biden, assim, principalmente depois dos últimos acontecimentos que a gente teve aí. O debate
desastroso do Biden e a tentativa de assassinato do Trump, isso tudo deu força para o Trump, e as pesquisas que vinham saindo cada vez mais, né, não teve uma disparada, mas ia subindo 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Então o Trump estava começando a descolar do Biden, e outras pesquisas qualitativas feitas nos Estados Unidos mostraram que várias delas, inclusive, mostraram que as pessoas, a maioria das pessoas estava em uma tendência de não querer votar no Trump, mas para isso queriam votar em alguém que não fosse em Biden, principalmente alguém mais jovem, é o que apareceu nas pesquisas. Então, claramente a ideia de que o Biden era velho demais para concorrer, e não tem a ver só com a idade, obviamente, tem a ver com as condições dele, que ele apresentou nos últimos tempos, né? Vários estados confusionais, uma situação realmente que publicamente, para a eleição, é uma situação péssima, né? Péssima. Então, isso tudo acabou forçando o Biden a desistir, né? Foi desistido, né? Porque os vários financiadores ameaçaram tirar dinheiro, vários financiadores já tinham tirado dinheiro, campanha sem dinheiro não vai para lugar nenhum. Então, o Biden, digamos que foi desistido de concorrer. Para designar um indicado oficial agora, delegados de todos os 50 estados comparecem a uma convenção de indicação de seus partidos para nomear oficialmente um candidato com base nas eleições primárias. O Biden venceu esmagadoramente os votos primários e os cerca de 3.900 delegados do partido que vão à convenção em Chicago em agosto estão em dívida com ele. Então agora, vocês já viram, já tivemos a convenção do Partido Republicano, né, que aconteceu no final de semana. O Trump, final de semana passado, né? Final de semana passado, né? Foi. Foram 3 dias, né? Acho que sexta, sábado e domingo, se eu não me engano. O Trump foi indicado, fez um discurso lá de 90 minutos, aliás, o discurso mais longo da história de um nominado, como se chama, né? Nominee. Só que o Partido Democrata ainda não fez a sua convenção. Ou seja, na verdade, o Biden não é candidato ainda. O Biden desistiu de ser candidato a candidato. Na prática, né, gente? Claro que seria ele o candidato, seria ele o nominado, mas na prática ainda não é. A convenção acontece só em agosto, portanto, no próximo mês. Os delegados precisam, claro, encontrar um substituto. Isso traz para a política dos Estados Unidos de volta aos velhos tempos, quando os chefes de partido se reuniam para escolher um indicado por meio de acordos em salas esfumaçadas, rodeadas de intermináveis votações. Nossa, a pessoa estava inspirada quando escreveu este texto lá na agência France Press, né? Na prática vai ser a Kamala Harris, não se imagina que tenha nenhum outro candidato que vai se colocar, né, na frente dela para essa disputa. O Biden confirmou, claro, publicamente o seu apoio à própria Kamala Harris, né? Logo após anunciar a desistência de concorrer à reeleição, o presidente Joe Biden afirmou que apoia a candidatura da vice-presidente Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja indicada no nosso partido este ano. Democratas, é hora de nos unirmos para derrotar Donald Trump. Vamos fazer isso, escreveu Biden naquele comunicado na rede social. Portanto, colocou como minha primeira decisão, colocou o Biden, como candidato do partido em 2020, foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. Essa foi a melhor decisão que tomei, então o Biden sai e já deixa, né, como sua herdeira aí a Kamala Harris. Kamala Harris parte para a ofensiva mesmo sem a definição democrata e apoio do Obama. A desistência do Biden na campanha de reeleição abriu caminho para uma possível nomeação de Kamala Harris, traz aqui o UOL Notícias hoje pela manhã. A democrata ainda precisa da confirmação do partido para se lançar na disputa, mas já iniciou sua campanha. Após a desistência de Biden, que endossou a Kamala para substituí-lo, né, a vice-presidente recebeu apoio de outros correligionários. Bill e Hillary Clinton, por exemplo, publicaram uma carta conjunta em que agradecem Biden e declaram explicitamente apoio a Kamala Harris. No entanto, ela ainda não recebeu o apoio declarado do Barack Obama. Após a desistência do Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, Obama, publicou uma carta nas redes sociais para relembrar a relação de Biden, que foi o vice do Obama, né? O texto, no entanto, não faz nenhuma menção a Kamala Harris ou qualquer possível substituto na disputa pela Casa Branca. Nancy Pelosi também não se pronunciou. A ex-presidente da Câmara declarou que Biden sempre colocou o país em primeiro lugar ao falar sobre a desistência, porém não declarou apoio a Kamala Harris em sua manifestação.
A vice-presidenta ou presidente ainda precisa ser ratificada pelo Partido Democrata em convenção que acontece, portanto, como eu acabei de falar aqui, em agosto. A indefinição dos democratas não impediu Kamala de dar início a uma campanha. Já a vice-presidente fez uma postagem neste domingo em que agradeceu o apoio de Joe Biden à sua candidatura e anunciou um site para arrecadar doação para a campanha. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para unir o Partido Democrata e unir a nossa nação para derrotar Donald Trump e a sua agenda extrema do Projeto 2025. Cotado como candidato a governador da Califórnia, já declarou apoio a Kamala Harris. Portanto, alguns políticos importantes, né, como Gavin Newsom, já declarou, governador da Califórnia, já declarou apoio nesse domingo a Kamala Harris. Como nossa democracia em risco e o futuro por um fio, ninguém é melhor para processar o caso contra a visão sombria de Donald Trump e guiar nosso país para uma direção mais saudável do que Kamala Harris. A declaração de Newsom descarta um possível adversário-chave à indicação da Kamala Harris pelo Partido Democrata, candidata à presidência da República, né? Porque ele poderia ser um dos nomes que, em uma disputa aberta pela vaga, lembrando sempre aqui, né? Ninguém é obrigado a saber como funciona a eleição nos Estados Unidos, né? Em uma disputa aberta pela vaga que aconteceria dentro do Partido Democrata, vários nomes poderiam aparecer. Tem um vácuo de poder, né, com a saída do Biden, claro. Então, havia uma expectativa de que alguns nomes iam se colocar e falar, não, eu não vou apoiar a Kamala Harris, eu quero fazer a disputa. E veremos quem o partido escolhe. O nome do governador da Califórnia era um desses cotados, mas ele rapidamente ontem, no Twitter, já declarou apoio a Kamala Harris. Após desistência de Biden, olha aqui o que importa, né, gente? Plataforma de doação recebe 259 milhões de reais. Após a desistência de Joe Biden, a plataforma de arrecadação de fundos para a campanha do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos arrecadou 46,7 milhões de dólares. O valor foi alcançado até às 10 horas de ontem, domingo. A arrecadação bateu recorde. A plataforma ActBlue anunciou nas redes sociais que este foi o maior dia de captação dos recursos desde o começo do ciclo eleitoral de 2024. Segundo a plataforma, os doadores estão entusiasmados com o novo momento da campanha do partido. A quantia foi arrecadada horas após o Biden desistir da reeleição e endossar Kamala Harris. O valor continua crescendo. Em atualização, um pouco depois das 8 horas da noite do horário de Brasília, em 5 horas após o anúncio de Biden, a plataforma já havia batido a marca de 27 milhões de dólares. 2 horas depois, havia chegado, portanto, em 45 milhões de dólares. Esse era o grande temor, na verdade, né? Isso aqui contabiliza doações de doadores pequenos e médios, digamos assim, do cidadão comum, mas também é uma plataforma onde grandes doadores colocam seu dinheiro. Então, atores de Hollywood, grandes empresários, lobistas, empresas de lobby, porque vocês sabem que vai entrar tudo aqui, né? Aliás, ontem no Twitter tinha muita gente muito inteligente, né, falando lá coisas muito, assim, que eu nunca tinha me dado conta, né? Que, na verdade, gente, o Biden, a Kamala Harris, essa galera toda, né, eles são também presidentes péssimos, né, porque eles são presidentes dos Estados Unidos e aí eles fazem guerras e bombardeiam Gaza e aquela coisa toda. Sim, gente, a gente já sabe disso. A gente não acha que a Kamala Harris é a Alice do País das Maravilhas, ninguém acha isso. É o clássico vou responder alguma coisa que ninguém falou, né? Só que a eleição é contra o Trump, então assim, beleza, ontem muita gente no Twitter teve seu dia de gênio da análise política, agora segunda-feira vamos começar a dar uma força aí, tudo bem que a nossa força não adianta muita coisa, porque eu não voto nos Estados Unidos, como eu disse pro cara ontem no Twitter, meu filho, você vota em Piracicaba, né? Não, nós vamos fazer Trump ganhar esta eleição, meu filho, tu vota em Piracicaba, meu filho, sabe? Tu não vai fazer o Trump ganhar nada, tá? Então assim, gente, é óbvio, né? O Biden, ele patrocinou todo o massacre, o genocídio em Gaza, assim, é sabido, tá? Isso é meio chover no molhado, né? É meio assim querer dar uma de inteligentinho, sabe? A gente já sabe disso.
Já sabe? O Trump ia ganhar de WO a eleição contra o Biden. É o que estava se encaminhando. Agora dá uma resetada na parada. E tem a chance de não ser o Trump. Vocês acham que se fosse o Trump na presidência, durante a tentativa de golpe de Estado no Brasil, o que vocês acham que teria acontecido? Pergunta para os inteligentinhos de plantão. Né? É sabido já, a gente viu, inclusive, publicamente, que dessa vez, pelo menos, os Estados Unidos não apoiaram nenhuma tentativa de golpe no Brasil. Pelo contrário, ameaçaram, inclusive, as Forças Armadas brasileiras que, se isso acontecesse, qualquer cooperação militar com as Forças Armadas dos Estados Unidos seria rompida. Isso foi uma ameaça pública que foi feita. Pública. Houve uma operação, inclusive, no Congresso dos Estados Unidos, para que ficasse bem claro que o país não apoiaria a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Pergunto, se não fossem os democratas no poder naquele momento, mas o Trump, o que vocês acham que teria acontecido? Né? Então, assim, não adianta a gente querer, assim, parecer muito inteligente, né, Caio? Às vezes é bom parecer burro, né? Eu gosto, assim, de parecer burro, né, Caio? Você não acha que é uma boa ideia? É bom, né? É bom assim, a pessoa tá parecer burra, entendeu? Ah, e agora é o Trump contra quem? Contra a Frozen. Que bom, então, é a Frozen. Vamos votar na Frozen, gente. A gente sabe que não é a Frozen, né? Como diz meu filho não sabe o nome da Frozen, ele fala que é a Let It Go. Já assistiu o desenho da Let It Go, Caio? Não assistiu, né? Não tem filho. Quem não tem filho não viu a Let It Go. Então, assim, é Trump e Let It Go agora, gente. Entendeu? Vai fazer o quê? Ai, mas é tão ruim quanto, porque não é tão ruim quanto. Isso é, se não me engano, é dilema do império. Vou perguntar para o César Calejão depois. Se não me engano, é dilema do império esse negócio em política que fala, né? Você tá num eterno dilema, né? Você nunca vai ter a eleição assim da Frozen contra o Trump, né? A Frozen, ela não concorre a eleições. Quem vai concorrer a eleições são políticos que são apontados por esses dois mega partidos dos Estados Unidos que têm imensos interesses por trás, trilionários lobistas atuando em todas as instâncias, indústria de arma, de alimento ultraprocessado, de inteligência militar, de tudo, gente. É assim, pois é. Não sei se vocês descobriram isso ontem, mas é basicamente assim que é o jogo. Só que a eleição é contra o Trump, meus camaradas. Então, assim, tudo bem que do outro lado não tem a Elsa e a Frozen, não é a chapa Elsa Frozen, né? A chapa Let It Go. Mas vai fazer o quê, né? Ah, e é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, esse mesmo raciocínio poderia ser usado aqui no Brasil também. Ah, é a mesma coisa, Lula e Bolsonaro, porque no fim das contas também o governo Lula vai estar lá o Centrão e o Lira e vai ter marco temporal e o genocídio negro vai continuar e não sei o quê. A gente sabe que não é a mesma coisa, não é? Apesar do fato de que essas coisas eventualmente continuam também. Mas não é a mesma coisa, tá bom? Então lá também não é a mesma coisa, beleza? Nessas horas é bom a gente evitar fazer comentários óbvios também, né? Deixo de ser muito inteligente agora aqui e falar que o Biden também sim, sabemos. Já estamos a par, né, Caio? Estamos cientes. Bom, ontem a campanha do Trump já foi para cima da Kamala Harris, né? Já tinha vídeos até prontos, né? Obviamente, super organizada a campanha do Trump, imaginando o que todo mundo já imaginava também, que o Biden poderia sair, então eles não esperaram para começar a montar vídeo e meme, campanha depois. Já começaram a montar a campanha, já deram o tom da campanha, já publicaram inclusive vídeos para atacar Kamala Harris, algumas pessoas falando que o Biden tem que desistir da presidência da República, outras pessoas falando que vão contestar na justiça se a Kamala Harris pode ou não ser candidata, porque os pais dela não nasceram nos Estados Unidos, né? O pai é jamaicano e a mãe é indiana, se eu não me engano. Então volta um pouco aquela história do Obama, lembra a história do Obama? Que aliás foi um negócio espalhado pelo próprio Trump, né? Que o Obama o Obama tinha nascido no Quênia, se eu não me engano, né? Que ele não poderia jamais ter sido presidente dos Estados Unidos. Obviamente era uma mentira e tal. Então, preparem-se para uma campanha suja, sórdida, ainda mais sendo uma mulher. Preparem-se para as coisas nojentas que vão acontecer nessa campanha. É tudo a mesma coisa, dizem alguns, né? Preparem para a campanha suja que vai ter, mas também os democratas deram uma espertada ontem, já
puxaram um vídeo que a Kamala Harris tinha feito em 2019, que se mostrava pronta para desafiar o próprio Trump naquela campanha. Vamos tocar o vídeo aqui, é um vídeo curtinho, tá em inglês, mas dá para sacar um pouco uma pegada, porque ela foi procuradora, né, lá nos Estados Unidos, então é uma pegada um pouco assim, a procuradora que combateu os casos e foi atrás dos criminosos em vários tipos de casos criminais nos Estados Unidos, e do outro lado o concorrente é o Trump, que está implicado nesses casos, né? Então a Kamala Harris, ela foi atrás do caso de predadores sexuais, por exemplo. O Trump está implicado num caso desses. A Kamala Harris foi atrás de um caso de corrupção e tal, não sei o quê. O Trump está implicado, né? O Trump é parte dessa zona toda, e ela é a pessoa que combate esses criminosos. Então vamos colocar o vídeo para a gente dar uma olhada aqui. Vamos lá. Sick of this? Think about this. He's a world leader in temper tantrums. She never loses her cool. She prosecuted sex predators. He is one. Grab him by the... She shut down for-profit colleges that swindled Americans. He was a for-profit college. At Trump University, we teach success. Literally. He's owned by the big banks. She's the attorney general who beat the biggest banks in America and forced them to pay homeowners $18 billion. He's tearing us apart. She'll bring us together. This is Trump. And in every possible way, this is the anti-Trump. So if that's what you're looking for in your next president, there's really only one. Kamala. Muito bem, foram rápidos aí, né? Isso aqui está no Twitter da Kamala Harris, foi publicado ontem já, horário de Brasília, 5 da tarde, então pouco tempo depois que o Biden anunciou sua retirada, né? Ela colocou aqui, prosecuted, né, sex predators, tipo, eu processo, né, eu vou atrás, eu vou pegar esses caras, né? Predadores sexuais, pessoas que se aproveitam do sistema educacional para fazer grana, pessoas que estão enroladas aí, que são comandadas pelas grandes instituições financeiras dos Estados Unidos, e o Trump é ou um deles ou comandado por eles, né? Então já foi publicado, ela falou aqui, eu não estou só preparada para enfrentar o Trump, eu estou preparada para vencê-lo. Vídeo publicado nas redes sociais oficiais da Kamala Harris ontem e espalhado, claro, por toda a internet. Bom, líderes internacionais repercutem desistência de Biden, o presidente não resistiu à intensa pressão, portanto, né, e que pedia pela sua saída. O Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, disse, o meu amigo Joe Biden conseguiu muito pelo seu país, pela Europa, pelo mundo. Menos, calma, menos. Graças a ele, a cooperação transatlântica é estreita, a OTAN é forte e os Estados Unidos são um parceiro bom e fiável para nós. Sua decisão de não concorrer novamente merece respeito, disse o Scholz lá no Twitter. O Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido que acabou de assumir, falou que respeita a decisão do Biden e espera que trabalhemos juntos durante o resto da sua presidência. Sei que, tal como fez ao longo da sua notável carreira, será tomada essa decisão na base do que acredita ser o melhor para o povo americano. Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, conheço Biden há anos, ele é um grande homem e tudo que fez é guiado pelo amor ao seu país. Como presidente, ele é um parceiro dos canadenses e um verdadeiro amigo ao presidente Biden e à primeira-dama, meu muito obrigado. E aí também o Albanese, primeiro-ministro da Itália, e o Pedro Sánchez, da Espanha, falaram sobre o Trump, sempre em tons elogiosos e tal, né? Nenhum deles falou sobre a Kamala Harris, né? Nenhum deles se posicionou, porque os Estados Unidos são, principalmente para os países europeus, o grande fiador em relação à OTAN, né? Em relação à guerra da Ucrânia lá que está acontecendo. Então, se a Kamala Harris não vencer e o Trump vencer, eles precisam manter boas relações, né? Porque sem o exército americano, a OTAN não vai para lugar nenhum. Lembrando que o Trump é um estreito aliado do Putin, né? Então, também há uma expectativa aí dentro da política que em o Trump vencendo, ele possa convencer o Putin a acabar com a guerra da Ucrânia. Uma expectativa do Trump, né, no caso.
Bom, lá na capa da Folha de São Paulo hoje, a manchete principal, claro, fala sobre isso. O governo Lula espera a desistência de Biden mude narrativa pró-Trump nos Estados Unidos. A expectativa do Palácio do Planalto é que democratas construam candidatura competitiva. Lula havia declarado apoio ao presidente americano, o Biden. Nos jornais dos Estados Unidos e pelo mundo, vamos dar uma girada geral aqui, né, Caio? Lembrando para as pessoas que estão chegando agora, que estamos aí com quase 14 mil pessoas online, fora as pessoas que nos acompanham pelas redes de televisão e pelo rádio, muito obrigado pela audiência, que essa semana é a última semana para fazer a inscrição na nossa nova turma, Caio, se você puder colocar aí, né, na tela para a galera se inscrever no Empreendedor Mestre, rapidamente para quem está chegando agora. Foi lançada uma turma 2 do Empreendedor Mestre, nós lançamos no primeiro semestre, foi um sucesso absoluto, muita gente ficou de fora, não conseguiu por motivos vários fazer a inscrição, então só para lembrar, o link está nos nossos comentários, né, porque eu vi que tem gente me perguntando no privado aqui, qual é o link é despertecl.com.br, despertecl. Tá lá a linkeira? Então já é. O Caio já falou que tá no chat, ó, para ficar mais fácil, tá, gente? Está no chat o link despertecl.com.br para fazer a inscrição da segunda turma do Empreendedor Mestre. A primeira aula essa é online e gratuita, beleza? Então vai lá, se inscreve, de boa, não vai pagar nada, não tem que fazer cadastro, não sei o que, nada. Você vai colocar o seu e-mail e clicar quero fazer o curso agora, pelo amor de Deus, que é o que está escrito no botão, claro, o pessoal já mudou o botão lá quando eu falei antes, né? E que vai acontecer no domingo próximo, dia 28, às 8 horas da noite, tá bom? Então garanta a sua vaga, é só colocar o seu e-mail, clicar no botãozinho, vai receber o link por e-mail para participar de graça dessa primeira aula, já é aula, já vai ter, claro, vai ter uma abertura ali, mas já vai direto para a prática, para vocês entenderem o que é que tem no Empreendedor Mestre, e lembrando que boa parte da galera que participou do nosso evento presencial em São Paulo é a galera que é da turma 1 do Empreendedor Mestre. Então, no ano que vem, um evento que já foi anunciado para março, o evento presencial, vai estar lá a galera da turma 1 e, claro, a galera da turma 2, lembrando que a gente fez um evento mega em São Paulo para 4 mil pessoas, 3 dias, foi impressionante, muita gente já se inscreveu para ter acesso aos ingressos de 2025, então faça isso você também, tá bom? O link está nos nossos comentários, despertecl.com.br, Empreendedor Mestre, hackeando o sistema, segunda turma, a aula é no domingo, dia 28, às 8 horas da noite. Faz agora para não esquecer, tá? Eu vou parar aqui, Caio, e enquanto as pessoas não fizerem inscrição, eu não vou continuar o programa, né? Moleza, né? Bota na barrinha lá de pesquisa, despertecl.com.br e faz a inscrição. Fez aí, Caio, a sua já? Ah, tá feita. Tá feita desde o dia 1º do anúncio, né? Esse é o medo de perder o emprego, né, Caio? Todo mundo sabe que é assim que funciona no capitalismo, malvadão. Tá bom? Então tá bom, muito bem. Vamos lá então, a gente dá um giro pelos jornais dos Estados Unidos e também por alguns jornais da Europa pra gente ver como essa coisa bateu por lá, né? Na capa do New York Times de hoje, com Biden fora, os democratas voltam-se para Harris, né? Pivot to é uma linguagem usada na Faria Lima, né, o Caio? Vamos pivotar para Harris, né? Você já pivotou hoje, Caio? Deu uma pivotada na sua vida já, Caio? Eu vou dar uma pivotada hoje em alguma coisa, cara. Tô precisando dar uma pivotada aí, cara. Ô, Caio, me oferece um negócio pra gente pivotar junto, cara. Vamos pivotar pra quê? Não, devolver o Soteldo não dá, cara. O Soteldo fez gol. O Grêmio pivotou pra ficar na Série A nesse final de semana, né? Santos está dando uma pivotada na Série B para subir de volta na Série A. Então, como diz a Faria Lima, com o Biden fora, os democratas vão pivotar para Harris, né? A vice-presidente se movimenta para tomar controle dessa corrida presidencial, como a gente explicou aqui, isso ainda não está definido, mas na prática não se imagina nenhuma outra saída que não seja apontar o nome dela como a nova concorrente. O New York Times também traz aqui uns bastidores uns bastidores sobre a semana
da decisão do Biden, né? O presidente falou com algumas poucas pessoas, o anúncio foi feito logo depois que ele anunciou internamente, então foi uma coisa mantida num círculo muito íntimo, segundo essa matéria do New York Times. Como imagino que não poderia deixar de ser, né? Essa informação não poderia vazar de modo algum, então para quem quiser também conhecer um pouco mais, tem essa matéria de bastidores, né? E fala um pouco, claro, aqui da reação da campanha do Trump, né? Porque se não pega o Trump desprevenido, porque muita gente, claro, imaginava que o Biden não concorreria, causa um problema para a campanha do Trump. Isso é uma análise meio geral que está sendo feita pela imprensa nos Estados Unidos e pelo mundo também, porque você tira uma questão importantíssima que era falar que o Biden era muito velho para concorrer, ou que não só pela idade, mas pelas condições cognitivas, ele não tinha mais chance, seria um desastre para os Estados Unidos. Essa história colou de fato, ela colou na opinião pública, tanto que nas pesquisas que foram feitas ao longo das últimas semanas, como eu trouxe aqui no começo do programa, muita gente falou que não quer votar no Trump, mas precisa votar ou gostaria muito de votar alguém mais jovem. Então a história de que o Biden está senil demais, né, para assumir um segundo mandato nos Estados Unidos, ela colou num número grande de eleitores, ela era o grande assunto da campanha do Trump e esse assunto some agora. Né? Aliás, ontem foi um festival de piada, né? Nas redes sociais, principalmente no Twitter. Eu tuitei 2 vezes isso e é sensacional ver as respostas, né? Que agora o negócio é o seguinte, é perguntar nas redes sociais, você pode fazer isso inclusive agora, faça isso agora, é muito divertido ver as respostas. Pergunte, não precisa afirmar nada, só pergunte nas redes sociais. Vem cá, o Trump não é muito velho para concorrer à reeleição? Não. Porque agora acabou essa história, né? A Kamala Harris é muito mais jovem do que ele, se não me engano, até 59 anos, né? Então agora dá para inverter a pergunta. E as respostas são sensacionais, porque você sabe, né? A maior parte dos bolsominions não alcança, né? Não consegue pivotar para a inteligência, né, Caio? Não pivota, né? E aí, cara, é um festival de... Cara, sério, eu passei 1 hora dando risada ontem. Então quer dizer... O famoso jogo virou, né? A Terra plana capotou, né, cara? A Terra plana pivotou. Deu uma pivotada a Terra plana. E aí as respostas são maravilhosas, cara. Olha só o etarismo. Então quer dizer que o Lula também não tem condições, porque o Lula tem a mesma idade do Trump. E o que mais tinha ontem era muito bom, cara. Nossa, olha só você com preconceitos contra velhos. Muito obrigado, viu, gente? Continuem respondendo, tá? Eu vou twittar de novo hoje, pra quem não viu ontem. E aí, pra ver, né, pra dar uma pivotada pro bom humor, hoje, vocês podem pivotar pra isso também. Tweet no seu Twitter aí, publique nas suas redes sociais uma pergunta. Gente, vem cá. O Trump não é muito velho, não, para concorrer à reeleição, e divirtam-se com as respostas, é maravilhoso. Vamos lá para a capa do Washington Post, né? Até hoje pela manhã, muito cedo, aliás, acabou de mudar aqui. A manchete principal estava sobre a desistência do Biden, né? E aí agora, como o dia está virando, você já joga a história para frente, né? Os democratas começam o seu rally, né, a sua corrida, em torno da Harris depois da saída do Biden. Então aqui uma cobertura também super extensa, né, sobre o que aconteceu neste domingo. Lá no The Guardian também, o destaque do Guardian hoje pela manhã são as doações que estavam sendo retiradas e agora já estão voltando, né? Ou seja, a grana está voltando para a campanha. Sem dinheiro você não faz campanha, isso era uma preocupação realmente muito grande da campanha. E no fim das contas é isso que definia um pouco, né? Se o dinheiro continuasse entrando, não sei se o Biden ia pular fora não. Lá no Independent também, né? Kamala Harris é a front runner, né? Ou seja, tá correndo na frente nessa corrida, né? A cabeça da corrida para pegar a vaga do Biden. Nos jornais europeus também, no Corriere della Sera, está aqui a manchete principal, uma manchete caseira, mas logo depois aqui a eleição dos Estados Unidos, né?
como o Biden decidiu deixar a campanha, né? O papel da esposa, a pressão de Nancy Pelosi, né? Então aqui tem também uma manchete do Corriere della Sera, o jornal editado na cidade de Milão, na Itália, um bastidor sobre como a decisão foi tomada. No El País, jornal espanhol, isso aqui é a capa para as Américas, eu não consigo sair dessa capa, né? Eu queria só a capa do El País mesmo, vamos ver se a gente consegue. Mas eles forçam a gente a ver essa capa, né? Olha, mas tudo bem. Vamos que vamos. A capa, claro, a renúncia de Joe Biden reativa a batalha eleitoral nos Estados Unidos. O jornal também traz uma manchete sobre o legado do Biden, né? Dizendo que o Biden teve, resumindo mais ou menos, dizendo que o Biden teve uma boa presidência que não se traduziu em popularidade, né? É claro que tem casos como o caso de Gaza, no caso do Biden, mas aqui é uma análise muito mais em termos de economia interna, né? Você tem hoje a economia dos Estados Unidos andando bem, né? Uma inflação baixa, um desemprego super baixo, um crescimento pós-Covid que é um crescimento de bom para bem legal, assim, nos Estados Unidos, né? Não tá longe de estar mal a economia dos Estados Unidos. Mas lembrando que com o Trump no pós-Covid também já vinha bem, né? Se eu não me engano, né? A economia lá dos Estados Unidos. Então, isso, segundo o El País, e que é uma verdade mesmo, não se traduz em popularidade. O Biden não é um cara super popular. Em outros tempos, um governo como esse dele, eventualmente poderia estar com uma chance muito boa de ganhar do Trump. Isso não estava acontecendo. Lembrando que o Biden desgastou muito a sua imagem com a ação em Gaza, né? Apoiou, mandou armamento, derrubaram várias tentativas de acordo de paz nas Nações Unidas, inclusive a proposta do Brasil, que foi derrubada pelos Estados Unidos, que era uma proposta basicamente consensual entre várias nações do mundo. Os Estados Unidos foram lá e vetaram a proposta. Isso causou uma série de protestos nos Estados Unidos, que se espalharam pelas universidades e causou um dano à imagem do Biden, principalmente esse ano aqui, que foi bem importante e tem efeito também na campanha. Tá bom, meus consagrados e minhas consagradas, estamos acabando o programa. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Lembrem de fazer a inscrição no link despertacl.com.br para a segunda turma do Empreendedor Mestre. Está aí nos comentários e na nossa tela, né? despertacl.com.br. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado pela companhia de todo mundo e daqui a pouquinho eu estarei lá no ICL Notícias, primeira edição. Um beijo grande e tchau. Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá!